Euclides da Cunha, Ana Emília Ribeiro e Dilermando de Assis foram os três personagens principais de um crime que ficou famoso no Rio de Janeiro, no começo do século XX. No dia 15 de agosto de 1909, o escritor Euclides da Cunha, então o maior nome das letras nacionais, foi morto a tiros num acerto de contas com o amante de sua mulher, o cadete Dilermando de Assis. E o desenlace deu-se num lugar um tanto ermo na época, a Estrada Real de Santa Cruz, a área mais afastada do bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Daí a imprensa designá-lo como a tragédia da Piedade, situação em que estiveram presentes nos seus condimentos mais passionais os elementos de um drama de proporções clássicas, digna de um romance com final trágico, e três estereótipos típicos: o marido frio e distante, a esposa infeliz e entediada e o amante jovem, bonito e atraente. E das profundezas da zona norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu no dia 20 de janeiro de 1866, na fazenda Saudade, em Santa Rita do Rio Negro, município de Cantagalo, na província do Rio de Janeiro. Era filho de Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha e Eudóxia Alves Moreira da Cunha. Seu pai, baiano de origem, exercia o ofício de guarda-livros nas fazendas de café da região da Paraíba do Sul. Deslocava-se, por isso, com frequência entre as cidades de Nova Friburgo, São Fidélis e Cantagalo. Por efeito do casamento, torna-se proprietário de uma fazenda, uma pequena fazenda em Santa Rita do Rio Negro. Sua condição de pequeno proprietário se agravava, fosse pela situação econômica do momento, com a escassez e encarecimento dos gêneros, provocados pela demanda das tropas que combatiam na guerra contra o Paraguai. Fosse pelo estado de saúde da mulher, que era tuberculosa, seu pai então é obrigado a abandonar seu negócio e acompanhar a família para a fazenda de uma cunhada em São Fidélis, cuja localização montanhosa era aconselhável para o restabelecimento de sua mulher. A mesma razão logo o leva a deslocar-se para Conceição da Ponte Nova. Com essas mudanças e cuidados, contudo, não surtem efeito. A tuberculose de Eudóxia Moreira, mãe de Euclides, progride, levando-a ao seu fim. Viúvo, Manuel Rodrigues tem aos seus cuidados dois filhos, Euclides com 3 anos e Adélia com 1. Com a morte de seu pai, Euclides fica órfão e passa a viver em casas de parentes, Teresópolis, Rio de Janeiro. Em 1883 ingressa no Colégio Aquino, onde foi aluno de Benjamin Constant, que muito o influenciou na sua formação, introduzindo-o na filosofia positivista. Em 1885 ingressa na Escola Politécnica e no ano seguinte na Escola Militar da Praia Vermelha, onde novamente encontra seu mestre, Benjamin Constant, como professor. Contagiado pelo ardor republicano, durante uma revista às tropas, atirou sua espada aos pés do ministro da Guerra, Tomás Coelho, e foi julgado por esse ato de indisciplina. Em 1888 se desligou do exército e ingressou no Jornal do Estado de São Paulo, onde foi ativo na campanha republicana. No ano seguinte, com a proclamação da República, foi reintegrado e recebeu a promoção na Escola Superior de Guerra. Muito inteligente, já era primeiro-tenente e bacharel em matemática, ciências físicas e naturais. E por essa época entrou em cena em sua vida Ana Emília. Ana Emília Ribeiro nasceu em Jaguarão, Rio Grande do Sul, em 18 de junho de 1872. Era filha do Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, um dos principais propagandistas da República. E conheceu Euclides por esse começar a frequentar a sua casa. Euclides, que era amigo de seu pai, era introspectivo e pouco demonstrava gestos de afeição. Talvez porque nunca tivesse recebido isso de seus pais e parentes na infância e juventude.
voltou-se totalmente aos seus estudos e carreira, e nisso obteve um grande sucesso. Porém, no campo pessoal, ficou meio que de lado. Solon Ribeiro, pai de Ana, viu no homem brilhante um ótimo marido para sua filha, então aproximou ambos. É preciso entender que as mulheres da época, principalmente aquelas nascidas em famílias com recurso, praticamente seguiam o que seus pais determinavam. Poucas enfrentavam o patriarcado e a sociedade, pois a pena era a exclusão social e o escândalo que afetava a sua família também. Emília muito provavelmente não amasse Euclides, porém se resignou à vontade de seu pai. Um militar austero, acostumado a ter suas vontades feitas. Pelas poucas fotos que temos de Ana, nota-se que ela não era realmente muito bela. Era até meio obesa, mas para um homem como Euclides, isso talvez pouco importasse. Eu acho que ele não era do tipo para se casar. Ser solteirão combinava mais com sua personalidade e sua carreira, que lhe tomava muito tempo. Isso me leva até a pensar que ele, para não decepcionar seu amigo Solon Ribeiro, decidiu aceitar sua filha antes de se indispor com ele. Porém, isso são apenas conjecturas minhas, mas fica claro que essa união foi por várias causas: amizades, conveniências sociais, prestígio, aliança, tudo, menos o que importava mais, que era o amor. Casamento sem amor só pode terminar mal, não é mesmo? Havia na época a crença de que com o tempo o casal se acostumaria e provavelmente o sentimento de respeito e amor pudesse surgir com a convivência em família. Sim, pode ter acontecido em alguns casos, é claro, mas infelizmente isso não era a regra. No famoso livro de Gustave Flaubert, Madame Bovary, lançado em 15 de dezembro de 1856, narra a história de uma jovem muito bonita do campo, que se casa com um médico pacato e sem brilho. E como ela aspirava uma vida grandiosa, as que lia em seus romances, começou a desprezar o marido, achando-o um estúpido e abaixo do que ela merecia. Enfadada com sua vida, acabou se envolvendo com um nobre, que depois que conseguiu o que queria com ela, sumiu e a deixou sozinha. E ela, que já estava endividada, ou seja, endividou seu pobre marido, caiu na boca do povo do lugar. E cidade do interior, sabe como é, né? E por fim, acuada, acabou se matando. Bom, foi um tremendo spoiler desse livro, né? Esse livro que inclusive eu li ele acho que umas 2 vezes. Essa história mostra bem o que Ana estava passando, né? Claro, o marido de Ana não era um medíocre como aquele do livro. Muito pelo contrário. Ele era reputado como um dos homens mais inteligentes de sua época. Mas o enfado dela com seu abandono era igual ao do romance, já que Euclides passava longos períodos longe de casa. Por exemplo, ele cobriu a campanha de Canudos, a Guerra de Canudos, por 3 meses, como jornalista. Explorou a Amazônia por 13 meses, o que resultou em obras fundamentais para a literatura brasileira, né? Como Os Sertões, por exemplo. Mas teria prejudicado seu relacionamento, seu casamento com a esposa. Aliás, vale dizer que sobre Canudos ele escreveu um livro assombroso, em que discutia o abandono do povo nordestino, assunto que na época ninguém falava. Porém tiveram filhos, né? Ele teve tempo para isso ainda. O filho Solon, nascido em 1892, o mais velho. Euclides Filho, nascido em 1894. Manuel Afonso, nascido em 1901. E o caçula Mauro, nascido em 1906. Ana se sentia abandonada em casa,
e, enfastiado e descontente, acabou se enveredando para algo muito perigoso para uma mulher em sua posição na época. Dilermando nasceu em Porto Alegre em 18 de janeiro de 1888. Era filho de João Cândido de Assis, primeiro-tenente do Exército, e sua mãe era Joaquina Carolina de Assis. Inclusive ele tinha um irmão que era jogador de futebol, jogava pelo time do Botafogo do Rio, que era o Dinorá de Assis. Ele viveu em muitas cidades do país, né, servindo o Exército. Inclusive ele serviu no Sul, durante uma revolta lá entre paulistas, uma disputa de terras, de fronteira, na região de Guaíra, no oeste do estado. Ele organizou e chefiou uma força que foi despachada às pressas, né, uma força irregular, e não conseguiu vencer os revoltosos. No entanto, ele conseguiu retardar a progressão desse inimigo, né? E sob esse aspecto ele cumpriu bem o seu dever. Dilermando começou a ter contato com a família de Euclides por ocasião em que chefiava uma missão de reconhecimento no Alto Purus, na fronteira entre Brasil e Peru. Então, no Rio de Janeiro, ele começou a frequentar a casa de Euclides da Cunha, onde conheceu Ana, que tinha já, na ocasião, 3 filhos e já tinha 33 anos de idade. Ela se apaixonou pelo jovem cadete do Exército Brasileiro, que tinha apenas 17 anos. O caso, então, durou 4 anos e Ana chegou a ter 2 filhos com ele. Mauro, que morreu cerca de uma semana depois do nascimento, em 1906, e Luiz, em 1907. O filho caçula que Ana concebeu, Luiz, nasceu loiro como seu pai Dilermando. Então Euclides teria dito a famosa frase: nasceu um pé de milho no meu cafezal. Isso porque seus outros filhos eram todos morenos. Aliás, esse caso extraconjugal foi retratado na minissérie Desejo, que foi ao ar na TV Globo, exibida em 27 de maio a 22 de junho de 1990, e teve 17 capítulos. Eu me lembro bem de ter assistido na época essa minissérie, e na ocasião da morte de seu filho Mauro, em 1906, Euclides, já desconfiado, fez Ana jurar, diante do filho morto no berço, que não era fruto de traição. E ela jurou aos prantos. O fato exposto nessa minissérie causou protestos de descendentes de Ana, que acusaram os produtores na época da série de fazê-la parecer uma mulher má e sem coração. Mesmo depois de transferido para Porto Alegre em 1906, ele retorna, e o retorno de Euclides para casa, Dilermando manteve correspondência com Ana, estudando na escola militar na capital gaúcha. Então ele se formou em 1908, chegando ao posto de tenente, retornando ao Rio de Janeiro, onde foi morar com o irmão Dinorá, no bairro da Piedade, lugar onde ocorreria a tragédia. Consta que Ana até tentou se separar do amante, de uma vez por todas, mas acabou não resistindo. Então começou a ir à casa dele, na Piedade. Então Euclides, avexado por aquela situação, decidiu dar cabo do homem que tanto ajudou em sua carreira militar. Então a cena e os atores já estavam apostos para o grande desenlace. Ana sai de casa com os 2 filhos, o mais velho Solon e o mais novo Luiz, e vai embora para Piedade. Euclides então decide ir atrás e vai à casa de um amigo, onde pede uma arma para este. Euclides, já munido da arma que seu amigo lhe emprestou, pega o trem e vai à região de Piedade, que na época era uma região bem afastada, né, da cidade dele. E lá
ele pede informação às pessoas onde seria essa estrada real, né, de Santa Cruz, porque ele nunca tinha estado lá anteriormente. Finalmente Euclides chegou ao endereço da Piedade, número 314. Então bateu palmas ao portão, no que Dinorá apareceu à janela. E ele perguntou pela mulher e os filhos. Dinorá negou que eles estivessem lá. Euclides vai então à porta e a força. Lá dentro a agitação é grande. A surpresa, não esperavam ele lá. Então Ana pega as crianças, Luiz, e vai com Solon para um dos quartos, enquanto que Dilermando fica pensando no que fazer. Dinorá abre a porta da frente e Dilermando entra. Ele já está com a arma em punho e toma o caminho da sala. Euclides se depara com Dilermando e atira. Dilermando é atingido e grita. Dinorá agarra Euclides pelas costas, tentando dominá-lo. Porém, leva um tiro na coxa esquerda e para frente da casa, quando é atingido mais uma vez. Dilermando atira para o alto, tentando tirar seu oponente do seu irmão, e vai à porta e atira de novo. O escritor toma um tiro na barriga e, meio atordoado, Dilermando toma outro tiro no ombro esquerdo e vai para trás. Porém reage e dá mais um tiro, dessa vez no pulso do braço esquerdo de Euclides, que se vira lentamente e vai cambaleando para frente da casa. Porém toma outro tiro na omoplata esquerda. Já bem fraco, cambaleante, ele vai lentamente para frente da casa, passa pela varanda e é seguindo de perto pelo seu oponente. Então na escada ele cai e morre. É o fim do terrível embate. A morte do famoso escritor, em circunstâncias tão trágicas, gerou um impacto enorme na época. É como se hoje morresse algum grande ator ou cantor que foi resolver a bala ou chifre tomado. A imprensa sensacionalista e da fofoca iria se destrinchar o caso por semanas e até meses. Bom, naquela época era pelos jornais e folhetins. Nem o rádio existia ainda. Mesmo assim, a informação correu ao vento e houve 2 julgamentos: o da justiça, que absolveu Dilermando por legítima defesa, afinal Euclides invadiu sua casa e atirou primeiro nele, e a pública, que o condenou por ter se metido com uma mulher casada e matado o marido, um grande homem, uma grande inteligência. E Ana, como mulher, foi mais criticada ainda, pois era inadmissível para a moral da época que uma esposa traísse seu marido, fosse ele bom ou ruim, e pior, ter tido filhos com o amante. E aqui um fato pouco discutido, o de que criou-se na ocasião até uma forte tensão entre civis e militares, pois o grande intelectual fora morto por um tenente do exército. Pairou no ar por uns tempos a desconfiança de que, por ter Euclides denunciado no seu livro Os Sertões a campanha contra Canudos como um erro, um crime, os tiros fatais de Dilermando teriam sabor de resposta da insatisfação dos quartéis. Os 3 filhos de Euclides com Ana foram entregues a tutores. Dilermando de Assis, absolvido por ter agido em legítima defesa, resolveu reparar o erro se casando com a viúva. Ana Emília conseguiu manter-se com os filhos de Dilermando. Os que teve com Euclides se dissolveram. Os Cunhas jamais a perdoaram. Uma coisa leva a outra. Nesse caso, uma tragédia levou a outras. Porque quase 7 anos depois,
o jovem filho de Euclides da Cunha Filho, o Quidinho, que tinha apenas 16 anos, atiçado pelo ódio, resolveu tomar-se de vingança. Adentrou num cartório onde estava Dilermando e disparou sua arma nas costas dele. Ainda que ferido, Dilermando, que era campeão de tiro, conseguiu acertá-lo com 2 precisas balas no rapaz. Ele foi ao solo. Nem assim sua mãe, Ana Emília, em nome da paixão que a movia, deixou Dilermando, apesar dele ter matado seu próprio filho, ainda que em legítima defesa. E pela segunda vez, por esse motivo, ele foi inocentado por mais essa morte. Ana teria dito: eu não errei, eu amei. Aparecia assim a opinião pública como mulher e mãe insensível. O resultado final daquilo tudo foi impressionante. No entanto, o fim mais cruel estava guardado para Dinorá de Assis. Quando recebeu o tiro de Euclides, Dinorá, que era zagueiro titular do Botafogo, de maneira praticamente inexplicável, se recuperou e entrou em campo contra o Fluminense apenas uma semana depois de ser alvejado. Com uma bala alojada na coluna, o jogador atuou por mais um ano e participou da campanha do mais famoso título botafoguense, no Carioca de 1910. Dinorá foi titular do Botafogo em 10 das 11 partidas daquele campeonato. Porém, antes mesmo do final daquele ano, ele passou a sentir fraquezas musculares, fato que o obrigou a jogar como goleiro. Quando o ano de 1911 terminou, a situação do jogador piorou e ele teve que abandonar o esporte. Sua condição física se degenerava rapidamente e no ano seguinte precisou deixar também a carreira militar. Uma cirurgia feita em 1913 para retirar o projétil de sua coluna deixou-o paraplégico. Durante um período, o ex-jogador foi um pedinte nas ruas cariocas. A depressão tomou conta e ele voltou a Porto Alegre, sua cidade natal, onde se entregou ao alcoolismo, até o fim trágico que aconteceu em 21 de novembro de 1921. Louco pela sífilis, paralítico, pobre e abandonado, Dinorá atirou-se nas águas do rio Guaíba, cometendo assim suicídio. E assim, com ele, terminava o ciclo da tragédia da piedade. Ana e Dilermando ficaram casados por 20 anos e tiveram mais 5 filhos, mas o tempo pesou. Ana envelhecia e essa diferença de idades deteriorou a paixão tão grande que existia entre eles. Dilermando já tinha uma amante de longa data, Marieta. Ana descobriu e logo se separaram. Ela pegou seus filhos e mudou-se para a ilha de Paquetá, na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, onde morreu de câncer em 1951. Dilermando se casou com Maria Antonieta de Araújo, com quem teve uma filha, a escritora Dirce de Assis Cavalcante. Dirce até hoje tenta mudar a percepção do público a respeito do seu pai. Dilermando faleceu apenas 6 meses depois de Ana, de infarto, em 1951, aos 63 anos de idade. Ana, que traiu, foi traída. E Dilermando sempre sofreu com o estigma de assassino do pai e filho. Vidas marcadas pela paixão e tragédia. Então, gente, a mim não cabe julgamento, nenhum tipo de julgamento, seja porque Ana errou ou não errou, ou Dilermando, mas esse caso deixou bem claro que devemos pensar muito, ponderar muito, antes de tomar uma decisão importante, ou antes de dar um passo que pode mudar completamente a nossa vida e as consequências. Esse caso deixou bem claro isso. Então, espero que tenham gostado e até o próximo capítulo dessa série aí que eu estou iniciando agora com esse vídeo, que é a série dos casamentos mortais. Até a próxima.